Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band. E hoje nós vamos receber nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sistema de Federação das Indústrias do Amazonas, o senhor Antônio Silva. E daqui a pouco você vai saber mais informações. Olá, senhor Antônio, boa tarde. Boa tarde, telespectadores da nossa Band, né? Estamos aqui para responder todos os questionamentos que possa responder em relação àquilo que nós podemos chamar pandemia, política social e econômica. Tá certo, senhor Antônio. A gente quer começar falando sobre como é que a indústria foi aí atingida com a pandemia, né? A gente está no segundo ano da pandemia, tivemos o ano de 2020 muito conturbado e agora o início de 2021 ainda mais, né? Como é que a indústria foi afetada e como é que vocês estão lidando com toda essa nova versão que tiveram aí que se adaptar? Veja bem, a pandemia teve impacto negativo em toda a cadeia de produção e consumo, desde a escassez do fornecimento de matérias-primas, o que implicou na alta de preços desses insumos, até a retração no consumo final dos bens duráveis, principais índices produzidos aqui no Polo Industrial de Manaus. Além disso, nós tivemos também as medidas restritivas da circulação de pessoas e cargas, que teve um impacto também na rotina das empresas, em especial daqueles fabricantes de produtos não essenciais. Agora, nesse novo toque de recolher, houve também a mudança de horário, né? Antes, as indústrias conseguiram funcionar nos seus horários normais, até porque fornecem o transporte para os seus funcionários, mas agora, em 2021, teve a questão do toque de recolher, que reduziu a carga horária também da indústria, né? Como é que está sendo essa nova adaptação? Veja bem, mas mesmo com esse toque de recolher, não houve assim um movimento, excetuando a Motobonda, para férias coletivas generalizadas, com uma grande quantidade de demissões, mesmo porque o governo estadual tem a sensibilidade de possibilitar que as indústrias trabalhassem em um turno dentro do horário estabelecido, e aí nós conseguimos trabalhar em escala de revezamento e com um banco de horas. Nesse contexto, houve um recapturado da produção em razão dos fatores que eu já expliquei anteriormente. Agora, o Amazonas, o Polo Industrial de Manaus, sempre teve aí o incentivo do governo federal, né? Por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, esses incentivos tiveram alguma diferença? Teve algum aumento, alguma redução em algum sentido desses, para que a gente pudesse realmente ficar um pouco mais aliviado? Na realidade, esse auxílio que foi aprovisionado pelo governo federal foi todo ele voltado para a contenção da pandemia. Assim como os esforços das indústrias também se voltaram para auxiliar o governo estadual na tentativa única de mitigar os efeitos nocivos da pandemia, que apresentou um crescimento exponencial e repentino, e culminou, vocês têm noticiado, com a morte de vários companheiros nossos aqui, milhares. Tá. Agora, senhor Antônio, vocês, com tudo o que aconteceu em relação agora em 2021, com a crise do oxigênio, a gente viu aí que existia um monopólio de uma empresa, né, da White Martins, em relação ao fornecimento do oxigênio. Hoje, no polo industrial, só essa empresa produz oxigênio ou nós temos outras e essa aí que tem um contrato com o governo? Como é que está essa distribuição? Não, na realidade, nós temos duas empresas, sendo que a White Martins, ela detém praticamente por 90% do mercado. E é uma outra empresa que nós temos, que é a Cabox. A Nitron, ela distribui, mas ela não produz o oxigênio. A White Martins, que não tinha capacidade para atender esse tudo que aconteceu, mas tem viagem no Brasil todo, trazer de lá para cá. E a Cabox, que é uma produção muito inferior à da White Martins. Ainda assim, eu quero deixar bem claro aqui que o subsolo da demanda foi muito maior que a capacidade instalada dessas três empresas. White, Carbox fabricando e a Nitron revendendo, comprando oxigênio de outras.
Então, com o fornecimento que nós tínhamos, as 3 empresas que nós temos no polo industrial, diante da situação que nós estávamos vivendo, realmente também não iria dar conta de abastecer o Amazonas, é isso? Não teria a mínima condição de fazer esse abastecimento. Então, realmente era uma situação muito grave mesmo, como foi relatado durante todo esse período, né? Exatamente, eu diria que foi um estado de guerra, de sobrevivência. Agora, além da FIEAM, da questão do polo industrial, o sistema FIAM também tem outras organizações, né? O SENAI, o SESI. Como é que esses outros órgãos também estão lidando durante a pandemia? Porque todos eles trabalham com educação, então também foi uma readaptação, né? Sem dúvida. O SESI, como vocês sabem, Educação Fundamental, e o SENAI, com Educação Profissionalizante. Tivemos que nos adequar às necessidades básicas do ensino de cada grade de cada um. Temos também o Instituto Evaldo Lodi, o IEL, o DAMP e o Centro Internacional de Negócios, que todos foram afetados. O SESI, principalmente, porque nós tivemos que remanejar. O SESI tem hoje a maior creche do norte e nordeste do Brasil, de mais ou menos em torno de 2.000 crianças que lá estudam, e nós tivemos que fazer esse remanejamento por conta da pandemia. Estamos também obedecendo dentro do SENAI, contribuímos muito na primeira fase da pandemia, com consertos de respiradores, com fabrico de respiradores, enfim, tudo aquilo que foi necessário tecnicamente para que nós pudéssemos combater a pandemia. Não só o SENAI do Amazonas, SENAI do Brasil todo. Agora, quando o senhor fala em educação, a questão da educação em ensino fundamental, ensino médio, é até um pouco mais fácil de lidar, né? Ou, aliás, a dificuldade maior, que acredito, as crianças, mas aí também tem a questão do sistema profissional, né? Que já é mais do SENAI. Aqueles cursos que têm aulas práticas, como é que eles foram prejudicados? Nós passamos, a grande maioria, passaram a ser virtuais. E nas aulas práticas nós tivemos que em alguns cursos continuamos obedecendo todo aquele protocolo de segurança. E outros cursos nós suspendemos temporariamente para que pudéssemos voltar com maior segurança. Mas o SENAI continua ativo, fazendo aquilo que pode ser feito. Agora, isso também acabou aumentando as oportunidades, né, presidente? Porque, por exemplo, os cursos do SENAI sempre foram nos locais específicos e algumas pessoas não tinham condições, até mesmo por questão do horário. E agora, eu lembro que eu cheguei a fazer uma matéria no SENAI durante o ano de 2020 e um dos gerentes me relatou isso, que houve até uma procura maior e que mais pessoas estavam conseguindo. É um resultado também que vocês não esperavam? Sim, até porque uma nova cultura está surgindo com essa pandemia, o famoso home office. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar desta forma. No SENAI, muito rapidamente, fizemos esse deslocamento do presencial para o virtual de uma forma bem exitosa. Entendi, é o novo normal, como a gente está chamando, e que com certeza essas coisas vão continuar, né? Foram mudanças que com certeza vão permanecer e que foi até para melhor, né? Nesse Sim, caso foi melhor, né? Tecnicamente falando, não tem a dúvida nenhuma. E agora, no comércio, voltando para ocupar a indústria, no comércio, os comerciantes tiveram aí oportunidade, os empresários têm a questão do delivery, né? Que consegue aí resolver boa parte da demanda do comércio. As pessoas escolhem pela internet e a pessoa vai e recebe em casa. Na indústria, como é que funciona para quem quer receber os produtos? Como é que funciona? Mudou alguma forma de entrega também da indústria? Ou eles conseguem utilizar o delivery? A indústria é diferente do comércio. O comércio tem essa opção do delivery. Embora o delivery não represente nem um terço do faturamento. Diferente da indústria. A indústria, pelo fato trabalhando internamente dentro do seu estado, ela tem uma certa diferença no que respeita à segurança protocolar dos seus colaboradores. Diferente do que estava na comunidade.
Entendi. Nós tivemos um problema com o seu áudio, seu Antônio, para a gente dar uma solução, a gente vai para um breve intervalo em comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, que o Amazonas Acontece, volta daqui a pouco. O Amazonas Acontece está de volta, entrevistando o seu Antônio Silva, que é presidente da Federação Amazonense de Indústrias do Amazonas, perdão. E ao longo da existência da indústria no mundo, grandes desafios foram superados. Primeiro a depressão, depois as guerras, mas o mundo não imaginava que um vírus que começou na China transformasse em uma pandemia e afetasse o mundo inteiro. No Amazonas Acontece de hoje, nós vamos continuar falando sobre a indústria local, como ela tem enfrentado esses desafios. E aqui nós vamos conversar conosco agora remotamente o presidente da Federação da FIEAM, né, o seu Antônio Silva, que já foi apresentado no primeiro bloco. Seu Antônio, vamos repetir a última pergunta, como nós falamos há pouco, nós tivemos um probleminha técnico. Como é que funciona a questão das entregas da indústria? Porque no comércio a gente tem a questão do delivery, né? E na indústria, como é que funciona? A indústria é um pouco diferente do comércio. O comércio ele foi muito impactado, mesmo com a entrega do delivery, vamos dizer assim, o delivery não significa 1/3 do faturamento do comércio. A indústria é diferente. A indústria ela tem uma entrega programada de acordo com aquilo que lhe é demandado. A indústria fabrica e entrega, de formas que tem esse diferencial. O comércio foi muito impactado, inclusive gerando alguns desempregos. E agora nós estamos esperando, nesse novo decreto que aí deve surgir, de que forma o comércio poderá ficar fora ou ainda continuadamente dentro das restrições. Então é bem diferente, né? Muito diferente. Agora, por conta, a gente já está aí quase um ano da pandemia, vocês já têm aí uma noção de quanto foi o prejuízo para a indústria por conta da pandemia? Se teve realmente esse prejuízo financeiro, se tem números desses dados? Ainda não podemos mensurar, até porque, como eu falei no início, com relação àquelas adequações que o polo industrial teve que fazer. Primeiro, aquelas indústrias do polo metalúrgico, que teve que suspender algumas atividades para ceder o oxigênio para que atendesse à rede pública de saúde, para salvar vidas. Deixamos de produzir com o objetivo de salvar vidas, que era o momento que nós tínhamos que fazê-lo, e assim a indústria fez. De formas que nós vamos agora esperar a edição desse novo decreto, que deverá ocorrer, ainda por parte do governo, para que aí nós possamos nos moldar novamente dentro dessa nova ação, e aí vamos ver o que poderá ser feito para que o polo industrial de Manaus não venha a ser atingido por falta de insumos para continuar na sua produção industrial. Eu ia falar exatamente sobre isso, a questão dos insumos. Eu recordo que em 2020 houve uma reclamação de algumas fábricas, de algumas empresas e até mesmo do comércio reclamando exatamente isso, que não havia produtos, né, nem prontos e nem para produzir. Hoje essa demanda ainda continua igual? Ainda existe essa falta de insumos para alguns setores? Se ocorrer aquilo que nós estamos pensando, nós vamos começar a ter problemas por falta de insumos. E aí nós teremos paralisação ou diminuição de algumas empresas no polo industrial. Mas até este momento aqui que eu falo com vocês neste sábado, não temos conhecimento de nenhuma fábrica que já tenha sido afetada por questões de falta de insumos na sua escala de produção. Então, por enquanto, a gente fica aí tranquilo nesse quesito, né? Por enquanto. Agora, como é que funciona o trabalho comércio e indústria aqui no estado do Amazonas? Porque a gente sempre tem a impressão, e é o que é sempre divulgado, que a indústria do Amazonas, ela produz para fora, né? Mas o comércio local aqui acaba também consumindo os produtos do polo industrial de Manaus e com esse fechamento, com tudo isso que o comércio também viveu, acabou afetando a indústria nesse quesito? O Brasil todo ele é suprido pelo polo industrial de Manaus. Logicamente, o estado do Amazonas, Manaus principalmente também.
Isso de respeito ao polo eletroeletrônico, polo de duas rodas, bicicletas, motocicletas e tudo mais, e o metal metalúrgico, onde você inclui aí, no caso, geladeiras, ar-condicionados, etc. São vendidos para os grandes magazines de Manaus e os grandes magazines do Brasil. E aí gera um efeito comercial. Hoje o comércio é o maior empregador por conta dessa escala que eu te falei anteriormente. Nós aqui produzimos para todo o Brasil e algumas exportações que são feitas também. Esses temas são sempre debatidos nas reuniões do CODAN, né? Como é que tem sido as reuniões do CODAN? Elas continuam ocorrendo mesmo com a pandemia? Aqui eu quero até fazer um reconhecimento ao secretário Jório Veiga pela maneira com que ele tem mantido religiosamente o calendário das reuniões do CODAN. Elas foram, essa última, transferida por uma data mais oportuna. Entretanto, ele sempre observou a continuidade de serviços públicos. O Conselho foi consultado de modo que pudesse anuir o encaminhamento dos projetos, que foram todos eles analisados. E essas 3 últimas reuniões foram, inclusive, realizadas dentro da própria federação, algumas presenciais, respeitando o protocolo, e as suas equipes técnicas do CODAN lá, algumas foram aprovadas ad referendo, para que não houvesse uma paralisação desses projetos esses de modernização, ampliação e projetos de implantação, que é o mais importante. Na primeira reunião do CODAN desse ano, na última do ano passado, foi anunciado que teria investimentos, né, geração de empregos, novos investimentos, novas fábricas que seriam instaladas no estado do Amazonas. Esses projetos, eles permanecem ou houve alguma desistência, houve alguma mudança, na verdade, alguma alteração de data para início disso? Não, eles estão em fase de implantação, que são os novos projetos, como eu me referi, estão em fase de implantação, normalmente, até porque o capital não pode estar esperando muito tempo. Embora com a pandemia, os projetos continuam, como eu falei a você no início, alguns projetos aprovados ad referendo e referendados na reunião, para que nós pudéssemos dar celeridade nesses projetos, porque o capital não pode esperar tanto assim. Então, a gente pode aí aguardar, de repente, esses novos investimentos, esses novos projetos que estão em implementação ainda para esse primeiro semestre? Sim, com geração de novos empregos, sim. Que vai ser um grande alívio, né? Um complemento aí depois de um toque de recolher e tanta notícia ruim que a gente está vivendo agora, a gente tem a esperança aí que novos empregos vão surgir no Polo Industrial de Manaus, então. Sim, por causa da cadeia. O CODAN vai e aprova aquilo que diz respeito ao ICMS, propriamente dito. Aí nós vamos para onde? Para a reunião do CAIS, Conselho de Administração da SUFRAMA, que o general Poulsin está cumprindo também aquele calendário que foi aprovado. Então, praticamente, esse processo todo de incentivos, de renúncia fiscal, de incentivo, que o incentivo é diferente, né? Para que possamos atrair cada vez mais projetos industriais para cá, com a geração de empregos, eles continuam dentro daquele cronograma que foi aprovado no final do ano nas suas reuniões, tanto de CAIS como de CODAN. Agora, nós acabamos aí de passar pelas novas eleições, né, as eleições das novas mesas diretoras, tanto no Senado quanto na Câmara, e existe deles a vontade de voltar à questão, ao debate da reforma tributária, que é um assunto muito delicado para o estado do Amazonas, né? Como é que o senhor enxerga essa situação? O senhor já chegou a conversar com os parlamentares federais? Como é que está funcionando essa articulação, caso esse debate volte ainda nesse primeiro semestre? A eleição foi feita praticamente semana passada, né? E nós, de qualquer forma, sempre tivemos conversando com a bancada federal, muito mais com o deputado Marcelo Ramos, enfim, com todos. E estamos também promovendo o Centro da Indústria, Braciclo, a Eletro, todo aquele seminário com a Fundação Getúlio Vargas, com o professor Márcio Holland, focado e voltado para ouvir algumas inteligências brilhantes com relação à proposta da reforma tributária que deverá voltar para as sessões plenárias, onde nós vamos ter que estar muito atentos
para que não possamos perder aquilo que está constitucionalmente dentro da Constituição, mas que volta e meia nós somos ameaçados. São as nossas vantagens comparativas, que é o nosso diferencial, porque nós somos diferentes e nós temos que ser tratados como diferentes, por conta de quê? Da nossa infraestrutura, localização geográfica e tudo mais. É sempre bom relembrar esse incentivo, né, presidente? O Amazonas, ele é diferente realmente de todos os outros estados, não só pela questão da floresta e todo o meio ambiente, mas pela questão logística, né, que é o que a gente tem aí de diferencial, né? Esse grande custo, porque se você for verificar, agora mesmo, o embarreiramento ainda da BR-319, qualquer insumo adquirido no sul ou sudeste do Brasil tem um transit time de não menos de 22 dias. Veja quanto custa isso, o custo dessa logística para com o nosso negócio aqui do polo industrial. Então, nós temos que acabar com essa pseudo-ambientalistas que aí tem, asfaltar aquele trecho de meio de 486 quilômetros da Transamazônica, da BR-319, para que a gente possa ter um transit time de 3 dias. 3 dias, qualquer insumo adquirido no sul, no sudeste. Se vier trafegando São Paulo, Brasília, Porto Velho, Manaus, nós teremos um transit time de 3 dias, de forma que é fundamental importância nós todos aqui nos unirmos de novo, aproveitarmos a pandemia, onde ficou comprovado que esse oxigênio que demorou 4 dias no percurso de Porto Velho, Manaus, para chegar e oxigenar vidas, não ocorreu por conta de caprichos ambientalistas. O ministro Tarcísio conclamou as classes produtoras todas para que nós pudéssemos efetivamente nos engajarmos nessa luta para destravar de vez por toda esse trecho da BR-319. E com isso, sim, nós vamos ter uma diminuição do custo de logística, estaremos muito mais competitivos para que possamos realizar o desenvolvimento do estado do Amazonas. Exatamente dar esse exemplo, né? Nós tivemos a prova aí do quanto faz falta a BR-319 com a questão do oxigênio, que em 4 dias conseguiu fazer aí, né, o transporte do Porto oxigênio. Velho, Manaus. Porto Velho, Manaus. Em 4 dias você faz, se tiver toda ela asfaltada, de São Paulo para Manaus. Ou seja, ia melhorar muito, né, o nosso escoamento aqui do polo industrial de Manaus. Aí sim a gente ia conseguir ficar competitivo com os outros estados, não é isso? Isso mesmo. A competitividade passa por aí, pelo custo da logística. Nós temos esses benefícios fiscais da isenção do CMS, do IPI, do IR, etc. Não é por nada, não. É por conta desses custos. Mas aí também, de repente, pode surgir uma ideia de fazer uma troca. Seria viável para a gente, senhor Antônio, senhor que tem tanta experiência na questão industrial, de trocar, por exemplo, asfaltar a BR-319, concluir a BR-319 e o Amazonas perder esse incentivo? Não tem como perder. Nós vamos diminuir o nosso custeio. Perder, não. Até porque, como eu disse inicialmente, nós estamos amparados dentro da Constituição. Perder é rasgar a Constituição. Se rasgar a Constituição, aí não tem mais o que acreditar no país. Tá certo, aí sim fica um alívio. Seu Antônio, a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje e antes da gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e de antemão eu já queria agradecer pela sua participação e dizer que a Band Amazonas está sempre de portas abertas para a FIEAM e que o senhor possa retornar aqui outras vezes conosco. Sem dúvida nenhuma, eu estava devendo isso, porque eu era muito cobrado pelo teu diretor aí, de formas que eu estou sempre à disposição, é que às vezes não temos, assim, vamos dizer, não é espaço, mas um timezinho que eu te possa conversar da forma bem objetiva como nós estamos conversando. Eu espero que agora, com esse fluxo da vacinação e o abrandamento do número de casos no Amazonas, nós possamos retomar as atividades industriais em 2021 com um ritmo muito mais estabilizado do que nós estamos ainda vivenciando este momento. É o que eu penso e é o que eu desejo.
e saúde para todos nós. Obrigado. Obrigado, seu Antônio, pela sua participação. E muito obrigado a você que ficou conosco até agora no Amazonas Acontece. E a gente volta no próximo sábado. Até lá!